Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Síndico Além da Gestão. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou João Sorrigueira. E o tema de hoje é Essa Bomba Vai Estourar na Sua Mão. Tema forte, né? O título forte, né? Bom, mas a gente decidiu colocar esse título de uma forma bem impactante mesmo, para poder trazer uma realidade que muitas vezes as pessoas não têm muito presente. E é um fato, né? A gente sempre comenta que as estruturas elas não são eternas. E mais dia menos dia, alguma coisa mais grave vai chegar a acontecer na sua estrutura, né? Ou na estrutura do edifício que você administra, se não for feito nada. Né? É por mais, e as pessoas costumam pensar, ah não, mas a construtora foi boa, a construtora do edifício que eu estou administrando, ou mesmo o edifício que eu moro, é uma boa construtora. Por mais perfeita que seja a construtora, por mais perfeito que tenha sido o projeto, por mais perfeito que tenha sido o desenho do projeto, por mais perfeita que tenha sido a execução, por mais perfeito que tenha sido os profissionais, por mais perfeito que tenha sido tudo, até o edifício ficar de pé, se não for feito nada, algum problema vai acontecer no futuro, porque as estruturas precisam ter manutenção. Uhum. Uma forma muito simples de comparar é que você pode pegar o carro que para você considera o melhor do mundo, que tenha, independente de prestação, que seja mais seguro, que seja mais durável, que seja mais confiável, ou seja, se você não trocar o óleo desse carro, em algum momento o motor vai fundir e você vai ter um carro perfeito com o motor fundido. Né? É isso que acaba acontecendo. E no carro ainda dá pra você trocar o motor e o restante ainda vai. Se você não sofreu um acidente, sim. Tudo bem. Né? Mas aí a gente está querendo colocar aqui que se você sabe como funciona, se você entende todo o contexto, se você passa a olhar o contexto de uma forma geral e não olha só exclusivamente de forma pontual, né, você tem grandes chances de poder atuar de forma a evitar esse tipo de situação. E aqui, né, só ressaltando, a gente está falando de edifícios que tenham 1, 2, 5, 10, 20, 50, mais do que isso, dá na mesma, tá? Todos esses edifícios, eles vão algum dia apresentar algum problema se nunca foi feita uma manutenção. É só ir lá fora, dar uma olhada, se o edifício, principalmente se o edifício já é mais antigo, dá uma olhada, nunca fez nada, dá uma olhada, algum sinal vai estar lá. É claro, tem alguns sinais que não é todo mundo que vai conseguir enxergar. Sinais mais sutis precisam de olhos treinados para poder enxergar. Mas é um fato, se nada for feito na hora, dá problema. Né? Eu me recordo muito quando comecei a trabalhar de estagiário na engenharia e eu trabalhava com a parte de reformas. E teve uma casa num bairro mais antigo da cidade de Belo Horizonte, de onde a gente é, e um bairro nobre. E a gente chegou lá e a casa literalmente ela estava se partindo ao meio, porque tudo bem, tinha algumas obras sendo feitas perto, né, um edifício sendo feito perto e tal, mas a casa era muito antiga. E aí teve um terreno cedeu e essa casa tinha uma parte da fundação dela cedeu e a outra não, então ela estava se partindo ao meio. E a gente passou um orçamento para a proprietária e tudo. E ela falou, poxa, mas é um absurdo isso. Essa casa nunca deu problema e ela já tem 80 anos. Poxa, é exatamente essa visão, né? De entender que ela mesma estava ali falando para ela que teve a casa há 80 anos, que nunca deu problema, que nunca foi feito nada e que agora isso. Pois é, né? Então, é analisar todo o contexto. Nem só a idade da casa, nem só o entorno, porque realmente estava construindo ali perto. Então, quando a gente consegue começar a enxergar o todo, a gente vê que o que está no nosso controle e o que a gente pode atuar. E a gente minimiza por esse lado. O que a gente não tem controle, a gente tenta influenciar. Mas se a gente não tem controle, não tem jeito. Né? Agora, também é fato que as pessoas às vezes não têm essa visão, né, de como uma estrutura envelhece. E eu queria colocar aqui algumas imagens, basicamente 2 exemplos. Primeiro,
todo mundo já viu algum carro abandonado na rua e ele fica ali parado. E você pode colocar um carro novinho na porta da sua casa. Se ele ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, no final desse tempo ele está um lixo. Não é isso? É como se fosse um carro no ferro velho, né? Exato. E também, todas as pessoas já viram edifícios que foram, por exemplo, embargados, obras que foram embargadas. E você vê claramente aquilo ali Se degradando, se degradando, né? Não chegou a cair, provavelmente porque não está em uso. Porque não tem carga ali em cima, né? Não tem a carga de utilização efetivamente, né? Hoje mesmo eu vi umas imagens que me impactaram muito, que foi da cidade de Chernobyl. Um piloto de drone voou um drone por cima da cidade de Chernobyl. Para quem é 40 a mais vai lembrar dessa história, né? Em 1986 teve uma explosão num reator. E a cidade, lógico, ela foi abandonada, foi evacuada, não tem ninguém mora lá. E o que me chamou muita atenção, né, de formação profissional, é a gente ver que os edifícios estão ruindo, né, de 1986 para cá, porque realmente ninguém está morando lá, não tem manutenção nenhuma, não tem absolutamente nada. Mas o que eu quero trazer com isso é que esse tipo de situação acontece tendo alguém morando ou não tendo alguém morando. A diferença de não acontecer isso é se quem está morando cuida. Aí podem até falar, né? Poxa, mas esse aí é porque teve uma explosão. Lá na Europa os edifícios têm mais de 100 anos e estão de pé, né? Uhum. Aí a gente lembra o fato de que a gente já falou várias vezes aqui. Quem costuma viajar para a Europa, né, provavelmente já viu que sempre tem alguma coisa em manutenção. A fachada inteira. Né? Fachada e manutenção, eles têm esse hábito de fazer as manutenções, né? Eles têm esse cuidado de fazer isso, porque senão, realmente lá também não vai ficar de pé. E eu quero trazer as coisas, a gente está procurando trazer sempre as coisas de uma forma muito próxima, e eu tenho certeza que se você sair na região onde você trabalha, onde você mora, e começar a observar o entorno, só pela fachada mesmo, a gente já consegue ver isso. Aqui perto de onde a gente mora, é uma região onde tem muitos prédios na faixa de 4 a 6 anos de idade. 4 a 6 anos de idade. Só pela fachada a gente consegue observar. E a gente sabe, né, quem está fazendo as manutenções, quem está... É que o edifício que está sendo feita a manutenção, ele se destaca, né? Se destaca porque sempre tem alguma coisa de pendurada na fachada, né? Uma região que tem condomínios com vários prédios, então eles vão fazendo planejadamente em algumas torres, e outros que realmente vão ficando ali e literalmente o que o síndico desses condomínios que não fazem uma manutenção, que não tem essa visão, estão fazendo é literalmente plantando e cultivando um problema caro. Muito caro de ser recuperado no futuro. E por mais que falem, poxa, mas aí a Assembleia não aprova, tem essas dificuldades, poxa, a gente está trazendo essa visão para que te ajudar como síndico a tomar determinadas decisões. E se a decisão que você tiver que tomar cara, eu vou sair desse condomínio, faça isso antes que o problema realmente aconteça deixando registrado. Isso, deixa registrado, né? Porque você tem a responsabilidade também, né? A responsabilidade sobre as manutenções é do responsável pela edificação depois que a construtora entregou. A construtora, ela é responsável por entregar um bom produto, né? Um produto correto, que cumpra toda a sua funcionalidade. E a funcionalidade é ficar de pé, né? Mas, se não forem feitas as manutenções, ele não vai ficar de pé, mesmo que ela tenha feito tudo certo. E a responsabilidade, então, das manutenções é do condomínio. O condomínio tem que dar as manutenções. E o responsável legal pela edificação, depois que ela foi entregue, é o síndico. Então, é a sua responsabilidade dar essas manutenções. E só fazendo um parênteses aqui para poder falar que ainda essa semana, bom, eu não sei quando é que as pessoas estão assistindo esse vídeo, né, a gente marcou com um parceiro nosso, um advogado,
e que a gente vai debater um pouco sobre qual é a responsabilidade dos síndicos anteriores em um problema atual do edifício, né? Colocando em foco basicamente dois casos, né? Um do desabamento do edifício Andréa e o outro que é um edifício mais antigo, e o outro um desalojamento lá no interior de São Paulo, que o edifício tem apenas acho que 2 ou 3 anos. Então, quais são as responsabilidades, né? Por isso que a gente está trazendo aqui um especialista, porque é dessa área, né? Não é a nossa área. E dando continuidade aqui, a gente queria mostrar também a importância de, embora o foco do síndico seja a gestão administrativa, né? A gente sabe que um edifício hoje é praticamente uma empresa, e como a gente já falou alguma vez, muitas empresas gostariam de ter anualmente o faturamento que alguns condomínios têm mensalmente, né? E então a gente acaba que essa é a gestão, né, voltada muito para dentro, voltada muito para a partir do momento em que você assume como responsável aquele condomínio. Mas a gente quer dar uma visão aqui da importância de se enxergar todo o contexto temporal, né, no âmbito da construção civil, que é o que faz o seu edifício, né, o que existir, né, e literalmente o que faz a sua profissão existir também. E a gente queria comentar um pouco isso aqui, desde lá de trás, 2006, 2007, um pouco cronologicamente, até esse momento de agora, fazendo uma ênfase nos anos de 2010 a 2014, por aí. Até um pouquinho antes de 2010, mas principal 2010, acho que foi o ano, né? E depois, o que a gente tem hoje? E posteriormente, dar uma sequência, uma visão geral do que é esse ciclo que a gente vai narrar aqui agora para vocês e a importância que é você ter essa visão para fora do condomínio que você administra, olhando o contexto da construção civil e que você entenda como isso pode efetivamente afetar a sua forma de fazer a gestão e inclusive de chegar a escolher em quais edifícios você vai se propor, né, como síndico. Quem acompanha ou lembrou aí um pouco das datas, né? Final ali de 2007, começo de 2008, começou ali o boom da construção, né? Então começaram a aparecer construtoras por todos os lados, concreteiras por todos os lados, cimenteira comprando concreteira, né? Aí é ela fornecendo para ela mesma, a gente já sabe que, né, pode dar problemas. E então foi muita coisa que surgiu de uma hora para outra. E aí vem todos os questionamentos, né? Com qual qualidade? E tinha pessoas capacitadas, suficientes para poder acompanhar esse boom? Tinham profissionais suficientes para acompanhar esse boom? Eu trouxe aqui alguns números. Só antes da Tatiana dar esses números, colocando mais num contexto assim empresarial, né? O que acontece? É uma área que estava se demonstrando que ia ter uma alta. Aonde tem uma alta de negócios, né? Evidentemente as pessoas querem investir, empresários querem investir, e do ponto de vista da área que eu conheço especificamente, que é concreto, sempre trabalhei muito na área de concreto, eu sei que, por exemplo, montar uma concreteira não é algo complexo, é algo relativamente fácil. Então, aonde tem uma possibilidade de bons negócios, de gerar dinheiro, as pessoas investem. E começa a ter uma concorrência, né, desleal entre boas concreteiras e más concreteiras, porque como ela não tem a concreteira que tem pior qualidade, ela tem que competir no preço. E aí esse preço é o que vai para o mercado e acaba nivelando por baixo. E como também tiveram empresários que decidiram montar construtoras visando maximizar o lucro,
buscam os preços mais baixos, pressionam as concreteiras de qualidade a baixar os preços também. E começa essa guerra no mercado. E o que a gente quer te mostrar com tudo isso é que isso impacta na qualidade do edifício, de produto, de mão de obra, de tudo desse edifício que hoje, de repente, você administra, né? E aí a Tati vai passar aqui alguns dados para poder corroborar realmente o nível de interferência que isso pode ter. Teve uma pesquisa, acredito que o Sinduscon, se não me engano, que essa que eu peguei de mais de uma fonte, acho que essa foi do Sinduscon do Rio Grande do Sul, que coloca uma citação de um engenheiro falando que faltava até trabalhador qualificado. Chegou a ser apontado como problema por 72% das empresas em 2010. Né? O pessoal brincava que... Né, eu corroboro isso. Eu corroboro isso porque eu, nessa época, visitava muitas obras. Eu trabalhava na indústria química para construção e é fato que as pessoas brincavam assim que se passava uma pessoa na porta da obra buscando emprego, eles entregavam um martelo. Se a pessoa pegasse o martelo pelo cabo, já era suficiente para ela ser contratada como carpinteiro, né? Porque tinha pessoas que não, porque pegavam o martelo pela parte de metal, né? Mas era nesse nível. E outra coisa que eu presenciei, fui almoçar com uns gerentes de obra e quando a gente voltou, o pessoal veio avisar ele que fulano, ciclano e ciclano não iam voltar na parte da tarde. Tinham ido trabalhar de manhã e não iam voltar à tarde porque tinham conseguido um emprego que pagava mais em outra obra, do lado. Então era esse nível de falta de mão de obra qualificada. Só que de uma forma ou de outra, todos esses edifícios foram construídos. Isso quer dizer que se não tinha mão de obra qualificada, vai com a desqualificada mesmo, né? E a gente tem um problema, né? Que como existe muita rotatividade de profissionais na construção civil, não são todas as construtoras que tendem a formar este profissional, a dar treinamento ali dentro, porque ela pensa que, poxa, eu dou treinamento para ele e ele vai trabalhar no concorrente depois. A gente já escutou ele isso várias vezes. recebe o meu treinamento e depois ele vai para o concorrente. Então isso é muito sério isso. Uhum. E mais dados que a gente tem aqui? Aumentou, né, consumo de cimento em mais de 80% de 2005 a 2012. Demanda por concreto fornecido por concreteiras cresceu 136% entre 2006 e 2011. E isso, é claro, que não são as mesmas concreteiras que simplesmente começaram a produzir mais concreto. Que também é verdade, elas começaram a produzir mais. Elas cresceram também, aumentou a frota de betoneiras nas concreteiras, né? Elas estavam aumentando a frota também. Exatamente, mas elas têm uma capacidade de produção limitada, certo? Pelo carregamento, por uma série de questões técnicas que eu não vou entrar aqui. Mas então o que isso quer dizer? Que além de essas concreteiras aumentarem o volume que elas fabricavam, novas concreteiras foram criadas, corroborando o que eu acabei de falar, e as cimenteiras começaram poxa, aqui também tem bom negócio, então eu vou criar a minha concreteira, né? E isso aí vai tudo ampliando. Foi principalmente em 2010, pode procurar aí que várias concreteiras foram criadas em 2010. Algumas concreteiras foram criadas em 2010, já tendo outras empresas da área, do ramo, ok, mas tiveram outras que surgiram do nada. Do nada, por investidores que não têm conhecimento nenhum, simplesmente colocaram dinheiro, compraram equipamento, compraram pedra, cimento, areia e aditivo e vão fabricar. Contrata um engenheiro, ele tem experiência, ele tem, não sei, contrata ele tem CREA. Faz concreto, mistura tudo e pronto. E isso interfere muito, porque o concreto é o principal, né, seja da construção que seja, a fundação dos edifícios. A fundação
aço ou é em concreto? É em Pronto. concreto, é base para todas. Difícil, Né? mesmo quando você tem uma fundação em estaca metálica, você precisa do bloco de coroamento de concreto. Então, assim, concreto tem em todas as obras. Então, só reforçar aqui que a qualidade desse produto, do concreto, ela pode ser variável. Você pode fazer concreto de ótima qualidade e de péssima qualidade. Tem para todos os gostos. E tem concretos específicos para uma determinada situação. E tem produtos que são usados depois só para abrir assim, bem a mente de vocês. Né? Uma indústria, por exemplo, de carne, onde tem sangue descendo e tudo, produto de indústria química, produtos agressivos. A qualidade desse concreto é totalmente diferente da qualidade do concreto fabricada para um edifício. Totalmente, porque senão ela não duraria nada, a indústria não duraria nada. Né? Então tem essa série de coisas. Mas enfim, avançando nisso então, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que esses edifícios construídos nessa época têm não é que tem mais possibilidade, mas que vários edifícios podem... Existem mais incertezas. Incertezas, exatamente. Né? Depende da construtora, depende da concreteira, depende de qual profissional foi contratado ali. Mas... Se o profissional estava ali só para... Estou aqui 2 dias para poder passar para o outro que vai me pagar mais, ou se o profissional estava ali realmente querendo fazer o serviço dele bem feito, mesmo que depois de 2 dias ele fosse passar para outro, mas ele estava ali com consciência e preocupado com o serviço que ele estava fazendo. Né? Não só pensando em, eu passo 2 dias aqui e depois eu vou para... porque ele sabe, se o mercado está em baixa, o profissional que está ali, ele não quer perder o emprego dele. Então ele cumpre bem direitinho as tarefas que têm que ser feitas. Mas isso que a gente quer mostrar, a gente não está falando que, olha, os edifícios que foram construídos nessa época têm problemas e os outros não. Não é nada disso. A gente está colocando que todos os edifícios podem dar problemas, a estrutura não é eterna, né? Se nada for feito. Ponto. Independente se ele foi construído em 1900 e bolinha, ou se ele foi construído nesse período, ou se ele foi construído depois desse período. Todos eles têm essa... Isso é uma verdade, né? A estrutura não é eterna e se nada for feito, algum problema ele vai ter. Mas é uma conjunção de fatores. Nessa época, além dessa verdade absoluta, existiu todo esse problema desse boom, que isso também aconteceu lá fora, né? Aconteceu e a gente viveu ele lá na Espanha, mais precisamente. Exatamente igual. Isso serve assim como um histórico, é como rever uma experiência que a gente já viveu. Isso. E tem uma tendência, né, que a engenharia civil, ela tem essa tendência de que ela acontece de 3 a 5 anos primeiro lá na Europa e depois ela acontece aqui. Inclusive o boom lá foi uns 2, 3 anos antes. Foi até 2010. Foi até 2010, aqui 2010 é que ele estava começando, estava na força dele, né? E lá já tinha começado a cair. Então a gente viu isso lá, veio pra cá e tá vendo aqui a mesma coisa, né? O que aconteceu e as consequências dele agora. E nessa época lá, eu trabalhava precisamente na indústria do concreto e eu via as construtoras faziam muitas reclamações com relação às empresas de concreto, disputavam muito no preço, pressionavam muito, era um mercado muito agressivo também nesse sentido. E muitas vezes a gente identificava que as construtoras, assim, praticamente torciam para que o concreto tivesse um problema, para que elas não pagassem. Então já entra numa área comercial. E aí o que elas faziam? Elas trocavam muito de fornecedores durante o processo da construção. E isso é outra coisa que interfere demais. E claro, quem administra hoje um edifício não tem essa visão. Mas de repente não entende por que em determinada região do edifício eu tenho um problema e a outra não. Pode ser por uma questão dessa. Porque como era disputa de preço, né? O contrato aqui, tantos metros cúbicos, eu já fiz.
né? E agora eu consegui mais barato, então eu vou pegar da outra. E isso interfere porque o sistema de fabricação do concreto é diferente de uma usina para outra, os materiais podem ser diferentes, a cultura da concreteira pode ser diferente. Então, de repente, essa informação que a gente está dando aqui para vocês vai esclarecer algumas questões que você nem imaginava. Nem sabia que não sabia. Nem sabia que não sabia. E era fato. E desde o ponto de vista ético, eu cheguei a identificar, e aí foi bem triste ver isso, mas é fato real, que a construtora estava pagando um laboratório para emitir falsos laudos de resultado do concreto para que ela não pagasse a concreteira. E é muito triste ver isso, mas eu não duvido que tenha acontecido aqui em alguma situação também. Não, e fora essa, né, não colocando que laboratórios tenham recebido isso, mas a gente aqui no Brasil também não tinha volume suficiente, quantidade suficiente de laboratórios para controlar, para fazer todos os controles que têm que ser feitos, da forma como tem que ser feita. Isso já foi discutido em comunidades de construção e tal, que na hora que você faz as contas pela norma do tempo que precisa para poder fazer os ensaios, etc., algum ensaio por aí ficou sem fazer. Isso é fato. Alguma comprovação ficou sem ser feita. Uhum. Mas existem relatórios. Então. E é fato também que tem vários níveis de construtoras e de edifícios construídos. Tem edifícios, às vezes, de construtoras de periferia que hoje, né, demandam um serviço de síndicos profissionais que parece que antigamente tinha um estigma, né, que só grandes edifícios poderiam ter síndicos profissionais. E não é verdade. Hoje, síndicos profissionais ocupam cargos em edifícios menores, né? As pessoas que moram nesses edifícios já estão vendo a vantagem que é ter um profissional externo, né? Não ser um morador. Não entrar em conflito com vizinhos e tudo isso, né? E eu particularmente acho ótimo. Então, esses edifícios, de repente, de periferia, que era uma construtora pequena, que nem se cogitava a possibilidade de fazer controle tecnológico do produto que ele estava colocando ali. Então, pode acontecer, porque aqui a gente está falando em todos os níveis. A gente nem só está falando dos grandes condomínios resort e nem só está falando de construtoras pequenas, edifícios pequenos. Está falando do geral, da construção de edifícios de uma forma geral. Então, passando o próximo passo, né? A gente falou, então, podem ter estes problemas que estão aparecendo agora, né? Vários estão aparecendo agora, dessas construções que foram aí até essa época. Agora é o ponto que começam a surgir. Começaram a aparecer aí as fissuras, os problemas desses edifícios, dessa falha que teve aí, ou desse resultado desse boom. E o grande problema é que agora, então, começaram a aparecer as empresas de recuperação. Porque isso seria assim, a sequência lógica, e é isso que a gente quer deixar muito claro aqui. Não tem que ter bola de cristal para adivinhar o que está por vir, né? Essas concreteiras e construtoras que foram criadas lá atrás para aproveitar uma oportunidade do boom da construção, já fecharam, né? Novamente voltou ao status de as construtoras e concreteiras sérias se mantêm no mercado. Conseguiram aí E agora, todos esses problemas estruturais que vão aparecer e já estão aparecendo, né? Basta olhar aí os jornais e a televisão para poder ver o que está acontecendo. Então, tudo isso são consequências do que foi feito lá atrás, consequências desse boom da construção, e que agora a sequência natural é que apareçam empresas para recuperar esses problemas. E é natural. E se você for pegar uma análise de quantas empresas de recuperação existiam há 5 anos atrás e olhar agora, você vai ver uma tendência crescente nesse ramo. E não só das próprias empresas que fazem a recuperação,
mas das empresas que fazem produtos para recuperação. E isso é um ponto em que você tem que estar muito atento, porque vai começar novamente uma guerra de preços, só que numa etapa muito mais arriscada, porque é totalmente diferente você construir um edifício e você recuperar um edifício. É tanto que a gente, na faculdade, a gente aprende a construir, a recuperar, só especialização, mestrado, é só depois, é só numa pós. Na graduação, aprende-se a construir. Então, por aí já dá um norte, porque não é tão simples. Não é a mesma coisa você pegar e projetar tudo aquilo, imaginar tudo aquilo e executar alguma coisa do zero, do que ter que consertar algo que já está todo pronto, está sendo utilizado, tem carga ali em cima, já sofreu condições do ambiente, é muito diferente. E com todas as interferências que podem haver ocorrido durante o processo de construção. Né? Alguma coisa que tenha ficado fora do eixo, algum concreto que não atingiu a resistência que deveria ter sido atingida, qualquer variação nesse sentido também. É claro que a gente não pode pegar e falar assim, não, então olha só as empresas de recuperação que já existiam desde... Não, existem empresas de recuperação que surgiram novas, de pessoas que conhecem, que têm experiência, têm estudos, têm formação, tudo. Mas tenha essa atenção também. Saiba que existe isso. Exatamente, porque a gente sabe que é natural que diante de um escopo específico de serviço de recuperação se apresente aí 3 orçamentos ou 3 ou 4 orçamentos para empresas diferentes e os preços vão ser diferentes, variados, e a tendência é escolher o mais barato. E a partir daí, poxa, o que a gente está querendo dar aqui é informação para que você tenha critério. Desconfie de valores muito abaixo, né? É lógico que você vai ter 3 orçamentos, você vai ter sempre um mais barato, claro, você vai ter um mais barato do que o mais caro, é óbvio, mas desconfie, se um for a metade, 1/3 dos outros, desconfie. Algo não... Ou a pessoa que foi ali não entendeu bem o que está acontecendo, ou ela não entendeu qual que é o problema, ou então ela não tem experiência e condições de efetivamente executar. Ou está de má fé mesmo, e é inconsequente, às vezes acontece, né? E muita atenção, porque eu sei que sempre vai ter, em algum momento, aquele condômino que vai falar assim, não, mas se essa empresa que deu o preço tem 3 vezes mais barato, é responsabilidade dela, o escopo está lá, ela sabe o que está fazendo. Não sabe. Não sabe. Então, cuidado, não entre nessa, porque depois a responsabilidade efetivamente é sua. Mas a Assembleia aprovou o mais barato. Então, tenha toda essa informação que a gente está dando aqui para você como argumento para que você possa discutir, debater e elevar a qualidade do produto ou do serviço que você tiver que contratar ali. Num caso desse, pegue 1/4, 1/5 orçamento, 1/6 orçamento se for preciso. Ou contrate um profissional que efetivamente vai saber avaliar o que está sendo, comparar o que está sendo oferecido ali. E um detalhe, muitos profissionais que você pode contratar, ele conhece o mercado, ele tem mais informação do que as empresas fizeram. Como não são tantas empresas assim, numa região, as pessoas sabem, quem é da área sabe, poxa, aquela empresa ali fez tal serviço, foi muito ruim, aquela ali sabe que está trabalhando com um produto de segunda linha. Tem isso, acredite nesse tipo de situação, não fique só no papel, não tome decisões baseadas só no papel. Só no número que está escrito ali, né? Porque no final das contas, efetivamente, o que os condôminos precisam entender, ou talvez o que você como síndico precisa fazer os condôminos entenderem, é que independente do que aconteça ali, o problema não tem como ser terceirizado. Se você contratou uma empresa
que não é capaz de resolver o problema da estrutura, e ela faz um serviço ali e 2 meses depois volta a aparecer o problema, pode ter certeza que isso já vai estar pior. Esse problema não tem como você terceirizar ele para a construtora, para a empresa que fez essa recuperação. O problema vai continuar sendo dos moradores. E em um caso extremo, quem vai ter que sair de casa são esses moradores. São os moradores que continuam passando pelo risco do problema que está ali. E pelo custo, que só vai aumentar com o passar do tempo. Então, trazer essa realidade para os moradores, para os condôminos, de repente pode ser o que te ajude a buscar a melhor solução. Acho que é por aí. Eu acho que... Aqui agora foi denso, né? Foi um conteúdo denso, mas a gente realmente, de coração, espera que isso tenha sido útil mesmo e que faça tanto você como síndico refletir, como possa ser útil para que você faça os condôminos refletirem. Porque se tem uma coisa que eu e a Tatiana a gente tem muito claro, é que esses desastres que a gente tem visto, eles ainda não chegaram nem na metade. E se não for feito alguma coisa, muita tragédia ainda vai acontecer. E muitos poderiam ter sido evitados se alguém conseguisse enxergar os sinais ali no começo, tivesse o conhecimento, alguém que está ali todo dia passando por ali, está todo dia ali no edifício. Então é isso. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Regueira. Até mais. Até a próxima.